Nós temos que taxar bancos, bilionários e as bets. Essa gente não pode continuar ganhando dinheiro e não contribuindo com a riqueza do Brasil. Agora nós temos que lutar contra a intervenção estrangeira no nosso país. É inacreditável o que está acontecendo no Brasil. Eu nunca achei, eu acho que ninguém aqui nunca achou, que nós viveríamos uma situação desse tipo de intervenção na nossa soberania. A presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, gravou um vídeo para a TV Al Jazeera no sentido de pedir apoio ao mundo árabe para libertar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde o dia 6/4 para cumprir pena de 12 anos e 1 mês de reclusão no processo do triplex do Guarujá, São Paulo. Até agora, o partido não explicou qual o verdadeiro sentido do pedido e de que forma ele quer que os muçulmanos libertem a sua estrela maior, pois tal pedido de ajuda para países árabes pode ser considerado uma afronta à soberania nacional, além de comprometer a segurança do povo brasileiro. Doutora Gleisi Hoffmann, presidenta do Partido dos Trabalhadores, e me dirijo ao mundo árabe através da Al Jazeera para denunciar que o ex-presidente Lula é um preso político em nosso país. Lula é um grande amigo do mundo árabe. Ao longo da história, o Brasil recebeu milhões de árabes e palestinos, mas Lula foi o único presidente que visitou o Oriente Médio. Em seu governo, o comércio com o Oriente Médio se multiplicou por 5. Em 2005, Lula promoveu em Brasília a primeira conferência da América do Sul e dos países árabes, estendendo os laços de amizade a toda a nossa região. E o Brasil foi um dos 3 países não árabes convidados para a Conferência de Anápolis em 2007. Lula sempre defendeu a existência do Estado palestino. Lula foi condenado por juízes parciais num processo ilegal. Não há nenhuma prova de culpa, apenas acusações falsas. A TV Globo, que domina a mídia no Brasil, fez uma campanha de mentiras contra Lula. A Globo está pressionando o judiciário brasileiro a não conceder a liberdade a Lula, apesar dela estar prevista na Constituição. Isso fere os direitos humanos e fere a democracia brasileira. A prisão de Lula é a continuidade do golpe que se iniciou em 2016, com a retirada da presidenta Dilma do governo. Ela não cometeu nenhum crime, assim como Lula também não cometeu. É um preso político, ele é inocente. Causado por um ex-presidente e sua família que quer a anistia, que articulam contra o Brasil, que se fantasiam com a bandeira brasileira, que falam dos valores do Brasil e entregam o nosso país ao estrangeiro. Sem anistia. Sem anistia. Sem anistia. É sem anistia para uma gente traidora que nos vende, que tentou dar o golpe e que agora quer um golpe continuado. Foi muito boa a sua postura, presidente. Nós temos que sentar na mesa e negociar a questão comercial. Nunca nos recusamos. 200 anos temos relação com os Estados Unidos. Mas nós não vamos negociar a nossa soberania, a nossa democracia, a autonomia dos nossos poderes. E aqui quero fazer um cumprimento especial ao ministro Alexandre de Moraes, que tem sido fundamental no encaminhamento desse processo e não tem baixado a cabeça. Por isso o incômodo, o temor, a insegurança com a indicação de Vossa Senhoria para esse cargo ao Supremo, doutor Alexandre. Aliás, o senhor diz que se considera imparcial ao assumir o STF, que não vê problema nenhum com as suas posições, que vai se guiar pela Constituição. Mas eu lhe pergunto, a que o senhor então atribui as manifestações tão contundentes, contrárias à sua indicação, que nós estamos recebendo nessa casa? Manifestações contrárias de juristas, manifestações contrárias de entidades. Seguramente, nesse contexto, há muita indignação e contrariedade perante a opinião pública com a indicação de Vossa Excelência. São manifestações que nós não vimos aqui em outras indicações para o Supremo. Com o ministro Fachin, nós tivemos uma campanha nas redes sociais, tivemos uma campanha de imprensa. Com Vossa Excelência, nós temos manifestações de entidades, como, por exemplo, é o caso do Centro Acadêmico 11 de Agosto, local que Vossa Excelência tão bem conhece. Vossa Excelência é professor da USP. Pois bem, os meninos do 11 de agosto vieram nos entregar
um abaixo-assinado com 270 mil assinaturas, já somos 278, contrárias à sua indicação. Eles lhe conhecem. Por que eles são contrários à sua indicação? Tivemos um outro ato aqui também, que foi o lançamento da anticandidatura da jurista e professora Bia Vargas para o STF, um evento também claramente em protesto contra a sua indicação. E por que contra a indicação? Foram aqui colocados os motivos, tanto a professora Bia como quem lhe apoiou, basearam-se no exemplo de Ulisses Guimarães em 1974, quando Ernesto Geisel disputava o colégio eleitoral. Eram contrários e lançaram, portanto, a anticandidatura de Ulisses Guimarães. Isso tudo mostra muito desconforto, muita insegurança, muito temor em relação a sua estada no Supremo Tribunal Federal. As entidades que lhe apoiaram, que lhe apoiam, e Vossa Excelência leu aqui uma relação, não fizeram manifestações públicas, não vieram aqui, não nos entregaram abaixo-assinados, não conversaram conosco, ficaram muito tímidas nesse apoio. Por isso a gente reitera aqui a preocupação, sim, com os seus posicionamentos no Supremo Tribunal Federal, não só em relação às questões políticas partidárias, mas em relação aos movimentos sociais, à democracia, ao respeito a esses movimentos. Aliás, ministro Alexandre, o senador Roberto Requião fez um pronunciamento na semana passada no plenário que eu achei digno de ser ouvido por todos os senadores. Ele começou dizendo que contratou um especialista jurídico para orientá-lo em relação a se apoiaria ou não a sua candidatura ao Supremo e para orientá-lo na sabatina. E leu uma série de questões que esse consultor, que esse especialista jurídico orientou. E ele terminou dizendo: o especialista jurídico que me orientou aqui é o senhor Alexandre de Moraes. E disse ele: se o senhor Alexandre de Moraes fosse senador, não votaria no indicado Alexandre de Moraes. Porque eu não consigo conceber que as teses não se vinculem às posições e aos comportamentos. Será que de novo nós vamos assistir na República alguém pedindo para a gente esquecer o que escreveu? Aliás, é típico do PSDB, porque quem pediu isso na primeira vez foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, de novo, nós vamos ter aqui essa solicitação. Vossa Excelência, por acaso, ficará mais de 10 anos no Supremo Tribunal Federal? Porque é isso que Vossa Excelência defendeu. Aliás, o ministro Joaquim Barbosa também tinha essa tese, de que não deveria ficar até o final, que deveria ter mandato. E foi coerente, saiu antes. Pergunto se Vossa Excelência vai ser coerente. Também Vossa Excelência, queria perguntar se Vossa Excelência buscou um parecer do Conselho da OAB para a sua nomeação, como sugeriu em suas teses. Aliás, a OAB é uma entidade que faz falta na relação das entidades que Vossa Excelência mostrou aqui. Então, eu lhe pergunto, Vossa Excelência não consultou a OAB? Não pediu apoio à OAB? Em nome dele, cumprimentar o Supremo Tribunal Federal. Portanto, companheiros e companheiras, a luta é muito grande. Mas a luta nos tempera, a luta nos dá força, ela nos faz avançar. É por acreditar nela, nas causas que nós defendemos, que nós chegamos até aqui. E nós vamos chegar à frente. Por isso, a realização desse PED foi muito importante. A movimentação do partido, a participação da nossa militância, com alegria, com disposição, porque começou a organização do PT para nós enfrentarmos as eleições de 26. E como disse o Paulo Camoto, aliás, perguntou para vocês se estão preparados, disseram que estão. Tenho certeza disso, que nós vamos de novo organizar essa eleição e de novo reeleger o nosso presidente Lula. Com a possibilidade de ganhar, nós precisamos agora fazer uma eleição em 2023 e eleger uma maioria de senadores. Então temos que prestar atenção nisso. Nós temos que prestar atenção nisso. Os nossos senadores, nós temos quase todos reeleição. Eles não. Eles já têm 25 senadores. Se eles eleger 17, eles vão para 41. E vão fazer maioria no Senado. É importante que a gente pense isso. Que a gente, quando voltar para casa, quando alguém falar, quero ser candidato a senador, mas avaliar qual é a possibilidade dele. Mas avaliar se ele tem chance. Vamos ver quem é que apoia. Ah, eu quero ser governador. Tudo bem, é bom que você queira ser governador, mas vamos discutir. Quais são as chances que você tem de ser candidato a governador? Porque senão o cara é candidato quando ele quer. Quando ele quer, ele é candidato. Quando ele não quer, ele é candidato. Então o partido nunca diz que precisa. Então, se a gente não fizer isso, a gente não normaliza esse partido a ser o partido que nós criamos, que nós fundamos, para ser
efetivamente a representação do povo brasileiro. É preciso mudar o nosso comportamento. Tem gente que trabalha no governo e não paga o PT. Precisa pagar, Gleide. Não. Se tiver ministro que não paga o PT, que for do PT, é só me dar a relação, Gleide. Porque não tem sentido. Não, hoje, se a gente for analisar corretamente, um deputado é mais forte que o partido. Em se tratando de eleição, um deputado é muito mais forte que o partido. Porque o deputado recebe 40, 50, 60 milhões de emenda, sabe? E fica fazendo acordo com o vereador, acordo com o prefeito, acordo não sei com quem. E o partido mendigando a eleição de alguém novo, que não pode nunca ser candidato. E queria dizer para vocês que esse PT, que já foi tentado destruir muito tempo, vocês estão lembrados de gente que fez esse discurso aqui dentro do Congresso Nacional que era preciso banir, tirar do mapa essa desgraça desse partido. Vocês estão lembrados do que aconteceu conosco com o Mensalão? Ninguém aqui esqueceu, Zé Marcelo, a teoria do dono do fato. Ninguém esqueceu. A gente não toca no assunto, mas ninguém esqueceu. Eu não esqueci o que aconteceu comigo na Lava Jato. Ele era um dos homens mais próximos ao ex-presidente Lula. Antônio Palocci presenciou como a máquina pública financiou campanhas e interesses pessoais no governo do petista. O presidente Lula também começou só olhando campanha. Já no fim do seu primeiro mandato, muita coisa pessoal ele tinha pedido para ele, em termos de dinheiro que eu pessoalmente levei e entreguei para ele. No fim do seu segundo mandato, aí ele preparou sua aposentadoria. Recebeu 300 milhões da Odebrecht numa conta corrente de disponibilidade, recebeu seu sítio, que foi feito, combinado para seu uso, o apartamento. Palocci revela que quase todos os órgãos do governo federal estiveram envolvidos no esquema de corrupção. O presidente Lula, que roubar ali era um perigo, que desestabilizava a moeda brasileira, não apenas uma atividade setorial, e ele acabou concordando. Fora isso, todos os órgãos, o Correios, os órgãos do setor elétrico, os bancos estatais, todos foram ocupados mais ou menos nesse modelo de distribuição de cargos para financiar os partidos políticos da base do governo. Algumas situações financiaram a oposição. Desde que começou a colaborar com a Justiça, Palocci tem dito que as campanhas do governo do PT foram financiadas com recursos públicos, arrecadados de forma ilícita. E cita a Petrobras, que pela independência das diretorias, se tornou uma das principais fontes de Caixa 2. Neste outro vídeo, Palocci relata como grandes empresários atuavam para aprovar emendas no Congresso Nacional, por uma razão. Dessa forma, garantiam verbas ilícitas na campanha presidencial. O empresariado criar um tema de grande porte, normalmente tributário, para que ele possa, na negociação desse tema, trabalhar o financiamento das campanhas dos políticos com dinheiro público. Então você vai no Congresso, busca um benefício de 1 bilhão e doa 100 milhões. É uma forma de fazer com que a campanha futura seja paga com recurso público. Ele conta ainda que um desses projetos bilionários chegou a ser aprovado pelo Congresso, mas ao chegar às mãos do presidente Lula para a sanção, ele vetou. Era uma tomada de recursos
do Tesouro de maneira quase escandalosa. Mas não parou por aí. O ex-ministro explica que após o veto, outro texto foi elaborado e apresentado aos parlamentares. Neste caso, acabou sendo sancionado pelo presidente, o que resultou em propinas entre as grandes empresas e o governo federal. Resultou em propinas importantes. Por exemplo, a Odebrecht combinou com o Guido Mantega, e me informou na época, de pagar 50 milhões de reais por conta dessa operação. A Companhia Siderúrgica Nacional combinou e pagou 14 milhões de reais por essa operação. Agora não, cara. Agora os caras que estão disputando são inimigos e nos tratam como inimigo. Você veja que tem um cara que fazia campanha abraçado na bandeira nacional, agora está indo nos Estados Unidos se abraçar a bandeira americana para pedir para o Trump fazer taxação dos produtos brasileiros para dar anistia para o pai dele. Vamos resgatar a camiseta da seleção brasileira para o povo brasileiro. Não é possível que fascistas, nazistas fiquem desfilando com as cores nacional, contando mentira e traindo a pátria. Eles estão traindo o povo brasileiro. Renunciar ao mandato de deputado para ir lá, ficar lambendo as botas do Trump e pedindo para ele taxar o Brasil mais alto, mais alto, mais alto, o máximo que puder. Então, quem quiser confusão conosco, pode saber que nós não queremos brigar. Agora, não pensem que nós temos medo.